Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 12, capítulo 6, versículo 12, esse homem, na crença dos cristãos, disse algo que tem muito a ver com a ideia de humana escolha entre virtudes e vícios. A frase é: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isto é, eu posso fazer qualquer coisa, mas eu não devo fazer qualquer coisa. Eu posso, porque livre sou, mas não devo. Por que não devo? Porque não devo fazer nada que apodreça minha família, que degrade minha comunidade, que ofenda aquilo que é saudável. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E aí está a ideia de liberdade. Por isso, posso eu dizer para a monja Cohen: você é uma pessoa má? Na nossa compreensão, e a partir dessa reflexão no livro, não. O que eu posso dizer a ela é: você está sendo má. Você está sendo boa. Por que dizer você é uma pessoa boa, você é uma pessoa má, como sendo um estado permanente? É não entender o lugar da nossa liberdade. Eu estive uma vez na sinagoga aqui de São Paulo, na CIP, e era exatamente a comemoração do Holocausto. Aliás, as pessoas falavam: como é que se comemora? Comemorar significa lembrar-se juntos, não é fazer festa. Co é junto, memorar, a nossa memória comum que nós celebramos. E nesta época, um dos rabinos disse: pois até mesmo alguns judeus, quando iniciou o nazismo, apoiaram o nazismo, porque acharam que não ia bater na sua porta. E é preciso muito cuidado com quaisquer pensamentos que sejam de destruição, de exclusão, porque bate na sua porta depois. E foi o que aconteceu. Bateu na porta de todos e de muita gente. E aqueles que não bateram na porta foram aqueles que iam bater na porta dos outros. Muitas camadas aqui nessa fala, nessa conversa, né, da monja com Cortella. Acho que a primeira camada, acho que o Cortella puxa, né, a noção de liberdade, né. Acho que se eu pensar do ponto de vista psicanalítico, né, o inconsciente não tem não, né, o consciente é pulsional. Então, se a gente pensar do ponto de vista psicanalítico, de fato, todos nós nascemos e vamos nos se construindo para dar vazão ao pulsional. Mas aí o outro ponto, né, que ele também levanta é a questão da cultura. Quando ele fala assim, nós somos livres, eu fico pensando nessa noção de liberdade, porque a gente nasce no mundo já numa cultura em que tem uma linguagem. Eu costumo dizer que liberdade, aí eu vou seguir bem uma frase do filósofo Paul Preciado, que liberdade não é liberdade de escolha. Liberdade na nossa cultura, ainda mais uma cultura que é construída nas bases coloniais, que é cis, heteronormativa, racista e patriarcal, a liberdade não é de escolha, a liberdade é de fabricar-se. Quem tem liberdade de fabricar-se? Quem vai exercendo a liberdade de fabricar-se? Nasci, disseram-me negra. O que significa ser uma mulher negra numa sociedade cis, heteronormativa, racista, patriarcal? É cercear a minha possibilidade de liberdade, das minhas escolhas, dos meus desejos, para onde eu circulo. Mas exercer a minha liberdade, aí em linha com o Paul Preciado, é fabricar minha singularidade e ir ao encontro daquilo que pulsa, do pulsional, não daquilo que o estereótipo me enquadra. É uma mulher negra, é isso, é aquilo outro. Alguns corpos são dados, ou talvez o privilégio de dizerem livres. Eu vou discordar em linha com Cortella, liberdade, eu vou ficar com Preciado. A liberdade é de fabricar-se.
questão da exibição do corpo, né, deixou de ser um assunto tabu, né, e passou ao grau de obscenidade que nós encontramos hoje, em que para vender cigarro, cerveja, drops de hortelã, você usa figuras aparentemente sensuais, que perderam a sensualidade, né, perdeu a graça, certo? O nu explícito total é a coisa menos erótica que você possa imaginar, né? Mesmo na fotografia da modelo pelada na Playboy, tem a parte de trás, aquilo que não é mostrado, o que se pode imaginar, né? Tem que haver alguma coisa implícita para que se produza o efeito erótico. Senão aquilo é uma imagem como outra qualquer, né? Podia ser o cotovelo, o nariz ou a orelha, né? Que, aliás, podem ser extremamente eróticos se você for um fetichista do nariz, do cotovelo ou da orelha. Existem, né? A repressão toma outras formas, mas ainda ela é extremamente atuante. Desde a nossa ilustre prefeita, colega de profissão, né, psicanalista que nos tempos da Rede Globo estimulava as mulheres a comprarem um espelhinho e olharem a própria vagina, a quantidade de mulheres que jamais tinham feito isto, né, e que não tinham ideia de onde ficava o clitóris é enorme. Em termos de repressão mesmo, né, o medo, né, de tentar coisas novas é um fator muito, muito importante, né, clinicamente falando, né? A ideia, o peso que a formação religiosa, por exemplo, ainda tem, né, baseada na moral, né, que impede, né, a tentativa de se obter prazer daquela maneira em nome de princípios religiosos, por exemplo, estéticos. Isso é feio, né? Quando isso é feio, quer dizer que é imoral, mas também feio é uma categoria estética, né, ao contrário de bonito. Essa ideia da gente ser definida e da identidade ser definida pela sexualidade, né? O sexo nos define, né? Antes de nascer, olha, o sexo, olha, é menino, é menina. A linguagem já está definindo, já tá colocando, antes mesmo da gente nascer, colocando limites na própria na questão pulsional. Por exemplo, estou falando aqui em relação à questão de gênero. Ser uma pessoa cis, que ao nascer foi designada homem ou mulher, não é natural. Já é uma imposição de uma cultura. O Foucault, no livro História da Sexualidade, ele vai exatamente isso. Olha, na verdade, essa hipótese repressiva, né, tem a ver justamente com essa ideia de que a nossa identidade é constituída pelo dispositivo da sexualidade. Nos últimos anos para cá, o que a gente tem tentado fazer é multiplicar as possibilidades de contar a história e de trazer múltiplos agenciamentos na história. Isso é um ponto, assim, que acho que eu puxo um fio. Se a gente pensar que o clitóris foi mapeado recentemente pela medicina, e por que foi mapeado pela medicina recentemente? Um negócio que tem 20 centímetros. Porque a medicina foi produzida pelos homens e pelos homens brancos, inclusive fazendo experimento em corpos de mulheres negras. A outra camada é também postura afirmativa, no sentido, por exemplo, quando sei lá, chamar as mulheres de puta, e aí vamos fazer as marchas das vadias. Não, nesse sentido afirmativo. Porque as coisas têm camadas de complexidade, coisas que são que dão impacto, mas também carregam algum grau de conservadorismo e algum grau também de captura, porque é difícil não estar capturado também. Mas, ao mesmo tempo, não significa dizer também que não tem uma potência disruptiva. Eu não creio que haja ideias universais. Portanto, não há nenhum grupo que tenha podido se especializar nas ideias universais, a não ser por impostura. Talvez seja essa a nossa impostura de intelectuais. Mesmo que sejamos muito honestos, e alguns de nós são exemplos de honestidade intelectual, talvez haja uma impostura em falar por ideias universais. Eu parto então desse princípio, não há ideias universais. Cada grupo, cada região, cada povo, cada cultura produz as suas ideias
que podem ser intercambiáveis, mas nenhuma delas será de validade universal. Cultura é um significado que pode se dar a qualquer coisa, a qualquer objeto, a qualquer ente. Cultura não são as coleções de objetos enobrecidos, consagrados pela história do mundo ocidental. Por exemplo, o que me leva a dizer que ópera é cultura? O que me leva a dizer que Picasso é cultura? É um critério universal? O que nós apresentamos como cultura, como belas artes, como alta filosofia, como grande arte, é uma criação nossa, ocidental, moderna. Não pode ter validade universal. Como a democracia não pode, como os direitos humanos não podem. Isso que parece terrível, negativo, talvez não seja, talvez seja o princípio indispensável para que nós podamos entender o outro, aceitar o outro, mais do que entender e aceitar, hospedar o outro. Aceitar o outro é fácil. As companhias de turismo vivem da venda, da mercantilização, da aceitação do outro. Vamos até a Índia que você vai ver lá o pessoal tomando banho no Rio Grande. Vamos até o interior de Goiás para ver lá os índios. Vamos ver o outro. O difícil é hospedar o outro. E para hospedar o outro você precisa largar um pouco mão de si próprio. Largar das suas ideias, largar dos seus sentimentos. A fala do Joel Rufino, que é uma fala que eu tenho estou alinhada epistemologicamente com ele, a gente se acostumou de fato a pensar que as filosofias e a filosofia, a cultura, tudo que vem do norte global está falando a verdade sobre o mundo, está falando a verdade sobre todos. Porque isso tem a ver justamente com o processo de colonização. E tudo que está distante, fora disso, é menor, é inadequado, é patológico. Se as pessoas e as existências se produzem formas de fazer e as formas de fazer são múltiplas, a explicação justamente desse pensamento universal diz respeito dessa relação de poder, de uma imposição. É muito interessante porque se você pensar, e esse processo de colonização na América ele foi muito brutal, porque na América chega dizimando a população, impondo religião, cultura, modos de organização de sociedade, capturando, trazendo para cá pessoas de África, escravizando essas pessoas, tornando esses corpos também corpos que ao mesmo tempo, corpo mercadoria que vai produzir outra mercadoria. E o que é mais grave nesse processo de dominação é que a gente vai achando que é natural. Por exemplo, estar na escola e só estudar autores do norte global como pensamento universal. A gente achando que é natural chegar nos lugares e só ver pessoas brancas. A gente chegar num lugar e achar que é natural determinados corpos, pessoas trans, mulheres trans, exercerem determinados papéis e outros não. Nesse cotidiano é que esse pensamento que o Joel está criticando, universal, ainda se faz presente. Quais são as consequências de pertencer ao lugar do poder? Quais são as consequências de pensar a branquitude, como vai dizer Grada Quilomba,
como metáfora do poder. Bom, a gente olha hoje no Brasil, né, o grupo, né, que é a norma, né, branca, masculina, heteronormativa, é esse grupo que está no poder, grande maioria, nos espaços político institucional, os donos do meio de produção, aqueles que estão sendo colocados no lugar do discurso autorizado. Então, o privilégio social gera o privilégio epistêmico. Então, pensar lugares de fala, ao contrário do que muitas vezes é dito, não é um interdito. Muito pelo contrário, pensar lugar de fala como interdito é cair naquilo que a Grada Quilomba vai dizer, né, da inversão lógica. Porque pensar lugar de fala é romper com o interdito que já está posto. Há um interdito em relação à vida da população negra quando essa é a população que acumula uma série de violências e acaba ficando na base da pirâmide social. Há um interdito em relação às epistemologias negras quando essas epistemologias não estão presentes na academia, que ainda é uma academia eurocêntrica, pautada no falologocentrismo, como vai chamar o Derrida, esse pensamento pautado na perspectiva do homem branco europeu. Há o interdito quando esses grupos sociais não têm as mesmas oportunidades, concretamente falando, de ocuparem outros espaços que não sejam os lugares da subalternidade ou os lugares da objetificação ou o lugar dos objetos de ódio, daqueles que foram construídos como objetos. Então, pensar lugar de fala é desvelar os processos históricos que criam esses grupos, né, que colocam, melhor dizendo, esses grupos em determinados lugares. E a opressão desses grupos é o que mantém a hierarquia, o que mantém um grupo no topo. Então, discutir lugares de fala é a gente fazer a pergunta: é realístico que somente um grupo domine a produção do saber? É realístico que na nossa historiografia tradicional a história, pela perspectiva da população negra, não seja contada? E contar a história pela perspectiva da população negra, tornar-se sujeito é fundamental, inclusive para romper com essas narrativas que estão pautadas no ódio e na violência para com a população negra. Ou como dizia, né, Walter Benjamin em tese sobre o conceito de história, é necessário contar a história a contrapelo, pela perspectiva dos vencidos, senão os vencedores nunca cessam de vencer. Eu acho que, agora falando da Djamila, talvez seja por isso que ficaram com tanta raiva da Djamila quando a Djamila veio com o conceito de lugar de fala. Porque o conceito de lugar de fala da Djamila racializa todo mundo. Não, filho, você não fala de um lugar universal. Você fala de uma posição. E não é que você não pode falar. Fale. Ninguém está dizendo que você não é para falar. Mas o lugar que você fala é de um lugar social, o teu corpo racializado, com camadas de classe social. E aí no Brasil, acho que a novidade, talvez, dos últimos anos, quando a gente está falando de relações raciais, é que a gente intenciona que as pessoas brancas politizem os seus corpos, politizem a sua experiência. Mas ao politizar a experiência, é aí que eu quero entrar nos afetos, vai ter que revolver uma terra. A gente falando revolver uma terra porque quando fala o ideal do eu é branco, o ideal do eu é branco para todo mundo. E assim como as pessoas negras, né, vão ter que se haver, estão se havendo e se havendo o tempo todo, com a tua história, com a sua trajetória, que é um processo, né, de dor, de trauma, pelo racismo, pelos processos de desumanização, no Brasil, as pessoas brancas também vão precisar se haver com a história da sua ancestralidade, que tem a ver com expropriação, com violência, com morte, com roubo, com assalto. Não é fácil mexer nisso. Mas, aí eu vou trazer o Mbembe, que é um filósofo também que eu gosto muito, ele diz o seguinte: como a história do mundo foi construída a partir da expropriação e da morte de muita gente, se a gente quiser construir uma comunidade, um comum, a gente vai precisar fazer a reparação. E reparar não é reparar apenas o que foi destituído materialmente. Reparar também diz respeito de reparar os afetos. E nas relações no Brasil,
as afecções da dor, da vergonha, do trauma, elas vão precisar ser revolvidas. E acho que um programa como esse, um café filosófico, que ajude o Brasil a revolver essa terra. Tem uma coisa importante, assim, né? Pensamento é ação, né? E para mim, né, digamos, na linha epistemológica da qual eu faço parte, e não vem só das leituras dos livros e dos textos, mas vem do terreiro de candomblé, vem do terreiro de umbanda, vem das danças, vem das epistemologias, produção de conhecimento e de epistemologias que não necessariamente estão nos livros. Não tem separação entre mente e corpo. Não tem separação entre o agir e o pensar. Então, a produção de conhecimento e de saberes, ela está sendo realizada, sempre foi realizada por muitos grupos o tempo inteiro. Um programa, né, como o Café Filosófico, é um programa que chega, que tem uma tradição, que tem um público formado durante muito tempo. Se ele traz outras epistemologias, outros corpos, outras formas, ele ajuda também que muitas pessoas entrem num processo de descolonização, tensionando o Brasil, o país, a se olhar, a se ver, a superar, né, a superar modos, né, e práticas de violência que estão naturalizadas, incorporar essas múltiplas filosofias e epistemologias. Para a gente poder transformar e construir camadas outras, né, de significação, isso é um movimento que tanto a história quanto a psicanálise faz. A gente vai precisar retomar a história, recontar a nossa história, trazer significados outros sobre a nossa história para poder olhar para o futuro e transformar o futuro.